Capítulo 2. Orando para conhecer Deus como uma presença poderosa. Peguei um punhado de pílulas para dormir que um amigo acabara de me dar e as acrescentei à minha crescente coleção, guardada em uma pequena caixa de ouro na parte de trás da gaveta debaixo da minha penteadeira do quarto. Tenho quase o suficiente para fazer o trabalho direito desta vez, disse a mim mesma. Planejei meu suicídio de forma deliberada e metódica. Queria que desse a impressão de que eu havia tomado uma dose excessiva acidentalmente, para que minha irmã e meu pai não precisassem carregar nenhuma culpa. Havia tentado me matar quando tinha 14 anos, enfiando garganta abaixo uma estranha combinação de medicamentos no nosso banheiro. Mas aquilo só serviu para me deixar muito doente. Desde então, lancei-me em tudo o que conseguia encontrar na tentativa de sair de minha sóbria prisão emocional. Infelizmente, cada pretensa chave para a vida que tentei apesar de tudo me levou para mais perto da morte e mais longe da paz, da liberdade e da libertação que tão desesperadamente eu buscava. Passei por muitas sessões de aconselhamento psiquiátrico e psicológico e estava agradecida por cada médico que me impediu de me destruir. No entanto, aos 28 anos de idade, 14 anos após minha tentativa de suicídio, eu ainda me sentia como se estivesse no buraco escuro e não conseguia reunir forças para me levantar mais uma vez. A morte foi renovada, a única solução que eu conseguia enxergar. Estava impressionada com o fato de que, apesar de todos aqueles anos de luta, minha vida ainda não havia dado em nada. Nesse momento de depressão, que ocorreu alguns meses após a série de sessões de gravação, minha amiga Terry disse: "Você não está bem, Stromney. Quer vir comigo e falar com o meu pastor?" Sentindo minha relutância, ela rapidamente acrescentou: "Você não tem nada a perder." Meu silêncio testemunhava a favor da precisão e precisa avaliação de Theory sobre minha condição, e concordei em ir. Muito embora não quisesse ter absolutamente nada em qualquer tipo de religião, as experiências que tive com as igrejas por onde passei fizeram com que eu me sentisse ainda mais morta do que antes. Theory me levou para conhecer o pastor Jack, da Igreja do Caminho, e aquele encontro acabou sendo uma reunião como eu nunca tivera. Nós o encontramos em um restaurante para o almoço, e a partir do momento em que ele começou a falar, conseguiu captar toda a minha atenção. Ele perguntou um pouco sobre mim, mas eu não estava aberta para revelar nada a respeito de minhas circunstâncias desesperadoras. Mesmo aquele tardio momento de minha vida, eu queria parecer bem-sucedida. Por mais de uma hora, o pastor Jack falou sobre Deus, do jeito que uma pessoa fala sobre um melhor amigo. Ele disse que, a meu convite, Deus viria habitar no meu interior e transformar minha vida de dentro para fora. Se você aceitar a Jesus, o relacionamento que você pode ter com Deus será tão pessoal que cada parte do seu ser
pode ser compartilhada com ele e ele com você, explicou ele. Você nunca ficaria sem esperança ou propósito novamente. Eu não tive nenhuma dificuldade em ouvi-lo falar de Deus, porque sabia que havia um reino espiritual. Já tinha visto manifestações sobrenaturais suficientes por meio de meu mergulho no sobrenatural para me convencer de sua realidade. Mas quando ele começou a falar sobre aceitar Jesus e nascer de novo, estremeci. Frequentemente eu via pessoas de pé nas esquinas das ruas, acenando com livros pretos e gritando: Jesus salva! E vocês vão todos para o inferno. A todos que passam. Por causa deles, eu temia que aceitar a Jesus significasse ser submetida a uma lobotomia intelectual, que eu iria me transformar em uma pessoa irracional, hipócrita e insensível, do tipo que bate na cabeça das pessoas com a Bíblia, e para quem a verdadeira dor é dificuldade dos outros não chegava a chamar a atenção. Havia observado, no entanto, que nem Terry e nem o pastor Jack eram parecidos com isso. Felizmente, o pastor Jack percebeu os meus medos e não me forçou a assumir qualquer compromisso. Em vez disso, despediu-se e me entregou 3 livros. O primeiro, sobre a vida de Jesus, era o Evangelho de João em forma de livro. O segundo, Cartas de um Diabo para o seu Aprendiz, de autoria de C.S. Lewis, sobre a realidade do mal. E o terceiro era um livro sobre a obra do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Vamos conversar novamente na próxima semana em meu escritório, e então você poderá me dizer o que aconteceu e o que achou dos livros, disse o pastor Jack à medida que terminávamos nosso encontro. Concordamos e fui para casa para começar a leitura. Algo que Terry e pastor Jack disseram e fizeram naquele dia fez que eu quisesse descobrir o que eles sabiam e eu não. Conforme lia as páginas de cada livro, percebi que durante anos eu havia acreditado nas mentiras sobre Jesus, julgando-o a partir do que eu tinha ouvido falar dele sem realmente conhecê-lo. Sua reputação e seu nome tinham sido tão difamados, desdenhados, mal interpretados, mal entendidos, ridicularizados e caluniados por tanto tempo que eu descartei qualquer possível conexão com ele em minha vida. Enquanto lia, também percebi que Deus não era a força fria e distante que eu havia pensado, mas um Pai amoroso e poderoso que nos enviou um meio de restauração total por meio de Jesus, seu Filho. Quanto mais eu lia, mais percebia que a minha crença na nova era de que não há mal no mundo, exceto o que existe na mente das pessoas, era uma mentira. À medida que o livro de C.S. Lewis enfatizava a atividade de Satanás, a fonte das coisas horríveis que acontecem com as pessoas tornou-se óbvia. Existe um intento da força do mal que visa a nossa destruição. Satanás, o chefe dessa força, é real e nosso grande inimigo. Enquanto eu ponderava seriamente sobre tudo o que lia, também pensava sobre Terry e o pastor Jack e o quanto eu os admirava. Eles não eram falsos, estúpidos ou indelicados. Tinham uma beleza interior simples e uma confiança ousada que irradiava o poder de Deus, porque eles o conheciam como o Salvador de sua vida. O passo mais importante que você já deu. Todos nós precisamos reconhecer Deus, admitir que Ele está do nosso lado e permitir que Ele seja o Senhor de nossa vida. O profeta Jeremias fez a Deus uma pergunta que todos nós também queremos saber.
Por que será, então, que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Jeremias 8:22. E Deus respondeu: Eles vão de um crime a outro. Eles não me reconhecem. Jeremias 9:3. Uma das principais razões pelas quais as pessoas estão sozinhas e angustiadas é porque não reconheceram Deus como Salvador, como Pai, como Espírito Santo, como Senhor em cada área da vida e como o nome que atende a todas as suas necessidades. Até que não tenhamos nos posicionado apropriadamente a favor de Deus, nada na vida irá acontecer como deveria. Enquanto lia aqueles livros, percebi que Deus estaria pronto a me ajudar em minhas necessidades. Reconheci sua presença em minha vida e esperei ansiosamente pela próxima reunião com o pastor Jack e com Terry. Pouco tempo depois, eu estava circulando em uma livraria cristã e me deparei com um fascinante livro infantil chamado 3 em 1. A autora usou o exemplo de uma maçã com suas 3 partes, a casca, a polpa e o miolo, a fim de mostrar que essas 3 partes ainda eram apenas uma maçã. Da mesma forma, ela descreveu os 3 aspectos de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 partes, mas somente um Deus. A mensagem dessa simples ilustração era tão clara que percebi que nunca poderemos realmente conhecer a Deus até que venhamos a conhecê-lo em todos esses sentidos. Se você nunca reconheceu a presença de Deus em sua vida, talvez queira fazer isso agora, fazendo a primeira oração a seguir. Se você fez isso no passado, pode querer renovar o seu compromisso com Deus fazendo a segunda oração. Capítulo 3. Orando para conhecer a Deus como seu Salvador. Enquanto lia os livros que o pastor Jack me dera, pude identificar imediatamente 2 razões para aceitar Jesus como meu Salvador. A primeira era para ficar completamente livre da culpa. Meu sentimento de culpa era devastador, mas por todas as razões erradas. Eu não tinha nenhum remorso pelas coisas que fizera que de fato eram erradas. Considerava ações como mentir e ter aventuras amorosas como um meio de sobrevivência, e me recusava a me sentir mal a respeito disso. Sempre que eu me sentia culpada, achava que era porque minha mãe havia incutido em mim sua raiva constante. Ela tinha um jeito de fazer tudo o que eu realizava parecer errado. Em alguns dias eu me sentia culpada até por estar viva. Contei a história do abuso que sofria de minha mãe em meu livro, Uma História de Perdão e Cura, e também no livro Senhor, Quero Ser Plena, meu livro sobre cura emocional. Não vou contá-la novamente aqui, mas apenas para que você entenda, como eu estava me sentindo, é importante contar que minha mãe às vezes me trancava em uma pequena despensa debaixo da escada, onde a roupa suja era guardada em um velho cesto de vinho. Sempre que eu fazia isso, gritava: Você não vale nada e nunca vai ser nada. Nunca tive muita certeza do que havia feito que justificasse ser trancada no armário, mas sabia que deveria ser algo muito ruim. Eu sabia que deveria ser uma menina má e acreditava que todas as coisas negativas que ela dizia ao meu respeito eram certamente verdade. Afinal, ela era minha mãe. Todo mundo tem algum tipo de culpa pelos erros do passado. Às vezes por coisas que sabemos que fizemos. Às vezes é um profundo arrependimento pelo que acreditamos que poderíamos ter feito. E outras vezes pela violação de certas leis naturais das quais nem sequer estamos cientes.
Seja qual for o motivo, o peso da culpa repousa sobre nós com um fardo esmagador, e a menos que o eliminemos, irá nos afastar da plenitude da vida. O que pode tirar a nossa culpa? Considere, por exemplo, o homem que acidentalmente deu ré no carro sobre sua filha, de 2 anos de idade, e a matou. Ou a mulher que usava drogas quando estava grávida e deu à luz uma criança com lesão cerebral. E quanto à mãe que acidentalmente atirou em seu filho adolescente e o matou. Quando ele chegava em casa tarde da noite e ela pensou que ele fosse um ladrão. Como essas pessoas podem se libertar da culpa de danos devastadores e irreparáveis como esses? Como você e eu vivemos com dolorosos arrependimentos? Se pelo menos se eu não tivesse, esses pensamentos reproduzem a agonia de situações que nunca poderão ser mudadas. Está feito. E não há maneira de viver com essas verdades a menos que você as empurre lá para o fundo e nunca se permita senti-las novamente. Não fale sobre isso, não traga à tona. O problema é que você pensa que está conseguindo fugir dessas verdades, até que elas começam a vir à superfície. Elas surgem na forma de uma doença ou talvez afete sua mente e emoções, tornando-o irritadiço, introvertido, fóbico ou deprimido. Como você e eu vivemos com os nossos sentimentos de culpa por coisas que não são culpa nossa, mas que tememos que possam ter sido. Se eu tivesse sido mais obediente, talvez meu pai não tivesse nos deixado. Será que levei meu marido a ter esse caso? Se eu não tivesse deixado minha filha adolescente sair naquela noite, ela nunca teria sido atropelada por um motorista bêbado. Culpas se acumulam, tornando-se um fardo literalmente insuportável. Finalmente, o que dizer sobre a nossa culpa por coisas que fizemos que violaram as leis de Deus, as leis que nós nem sequer conhecíamos na época? Não importa o quanto uma mulher que fez um aborto acredite que sua decisão estava certa, nunca ouvi alguém dizer: fiquei realizada e enriquecida por esta experiência. Ela pode sentir que se livrou de um fardo, mas nunca pensa: que coisa maravilhosa eu fiz. Sei que realmente percebi o propósito de Deus para a minha vida e eu sou uma pessoa melhor por causa disso. Quer reconheça ou não, a culpa está lá, porque ela violou uma lei da natureza. O que ou quem pode se livrar dessa culpa? As palavras de um amigo que diz: não se preocupe com isso, não foi culpa sua. Você não pode culpar a si mesmo. Nunca o livram do que você sente por dentro. Somente o perdão de Deus pode fazer isso. Quando recebemos Jesus, somos imediatamente libertos da punição por nossos erros do passado. Pela primeira vez na vida, eu me senti livre de ter de enfrentar o fracasso de meu passado a todo instante. A segunda razão importante para aceitar Jesus era ter paz por saber que meu futuro estava seguro, e não apenas o meu futuro eterno. Jesus disse que todo aquele que crer terá vida eterna. Mesmo o meu futuro nessa vida também está seguro. Deus promete que se nós o reconhecermos, Ele nos guiará com segurança ao caminho certo. Isso não significa que teremos de imediato todos os nossos problemas resolvidos e nunca mais experimentaremos a dor novamente, mas iremos possuir o poder dentro de nós para alcançar o nosso pleno potencial. Nunca poderemos encontrar uma maior segurança do que essa. Vida antes da morte. Quando Jesus morreu na cruz, ele também ressuscitou dos mortos para quebrar o poder da morte sobre qualquer pessoa que receber a sua vida. Jesus venceu a morte, quer seja no final
de nossa vida ou nas múltiplas formas que enfrentamos a morte diariamente. Para a morte de nossos sonhos, finanças, saúde ou relacionamentos, Jesus pode trazer a vida para ressuscitar essas áreas mortas em nós. Portanto, não temos de nos sentir desanimados. Ele também dá a todos os que se abrem para Ele uma qualidade de vida que é significativa, abundante e plena. Ele transcende toda a nossa limitação e imperfeição e nos permite fazer coisas que nunca teríamos sido capazes de fazer sem Ele. Ele é o único com poder e autoridade sobre a escravidão ou as emoções que nos torturam. É o único que pode nos dar a vida antes da morte, assim como a vida futura. Sem ele, nós morremos um pouco a cada dia. Com ele, nos tornamos cada vez mais vivos. Quando Theo e eu nos encontramos com o pastor Jack na primeira reunião da semana seguinte, ele me perguntou diretamente: Bem, o que você achou dos livros que eu lhe dei? Eu acho que eles representam a verdade, respondi com uma confiança atípica. Então você gostaria de receber a vida de Deus em você? Ele me perguntou abertamente. Sim, eu disse sem hesitar. Quero isso e quero tudo o que Deus tem para mim. Naquele dia, em outubro de 1970, decidi acreditar que Jesus era quem ele disse que era e recebê-lo em minha vida. Depois que fiz uma oração com o pastor Jack, Terry e eu estávamos saindo do escritório quando ele pegou o braço de um jovem que estava caminhando perto de nós. Stroming, quero que você conheça Paul, meu pastor auxiliar, disse ele. Conte a ele o que aconteceu. Fiquei constrangida quando apertei a mão de Paul e disse timidamente: Acabei de aceitar Jesus. Eu esperava que ele risse e dissesse: Você só pode estar brincando. Mas, para minha surpresa, ele disse com uma combinação reconfortante de sinceridade e seriedade: Louvado seja Deus! Isso é maravilhoso. Sorri de volta para ele e me senti muito bem. A libertação em contar a alguém que você aceitou a Jesus. Não importa para quem seja, tudo o que importa é que você confessou Jesus para outra pessoa, a fim de que essa decisão fique firmemente estabelecida. Ainda que você já conheça o Senhor por um longo tempo, é bom fazer isso com frequência. Sua crença em Deus deve ser reconfirmada periodicamente. Lembre-se de que a vida de ressurreição de Jesus vive em você e que ele é capaz de ressuscitar todas as áreas mortas de sua vida. Também é bom escrever a data em que você aceitou o Senhor em sua Bíblia ou em um livro de registro que não será jogado fora. Isso documenta sua nova data de nascimento para que, caso alguma vez você tenha qualquer dúvida ou confusão sobre se isso realmente aconteceu, terá esse registro escrito em preto e branco. Uma de minhas amigas nasceu de novo 6 ou 7 vezes, porque suas emoções eram frágeis e sua mente tão perturbada pela opressão que ela nunca tinha certeza de que realmente havia aceitado o suficiente da primeira vez. Isso não é necessário. Você jamais nasce de novo por acaso. Quando recebe Jesus é porque Deus, o Pai, o está atraindo para ele. Jesus disse: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Uma vez que Deus o atrai para ele, está feito. De uma vez por todas, você está liberto da culpa, o seu futuro está seguro e você está salvo da morte em cada área da sua vida. O cristianismo é uma revelação viva com Deus por meio de Jesus, seu Filho. A salvação não é apenas algo que Jesus fez por nós, é Jesus vivo em nós. Você pode ter nascido em uma família cristã ou ter frequentado uma igreja cristã por toda a sua vida. Mas se você não disse a Deus que quer receber Jesus, você não nasceu para o reino de Deus.
não pode herdá-lo, obtê-lo por osmose, transplantado, implantado, ou fazer um pedido a uma estrela por ele. Você precisa declarar a sua fé diante do Senhor. Depois que me tornei cristã, comecei a conversar com meus amigos sobre a minha experiência, especialmente com minha melhor amiga, Diane. Nós sempre estivemos muito próximas, mas agora não podíamos compartilhar a experiência mais importante da minha vida. Havíamos nos envolvido com o ocultismo juntas, e ela pensou que eu estava louca ao me envolver nessa coisa de Jesus. Um dia, porém, ela me ligou sentindo-se muito deprimida. O Senhor realmente faria diferença em sua vida. Eu disse a ela: Jesus não é como os deuses que estudamos no ocultismo. Aqueles deuses não têm poder para nos libertar. Jesus tem. Ele pode libertá-la da depressão. Ao que tudo indicava, eu a havia convencido da grande diferença que o Senhor tinha feito na minha vida, porque ela me pediu para orar com ela para aceitar Jesus como seu Salvador. Era a primeira vez que eu levava alguém ao Senhor e estava nervosa e preocupada se estava fazendo da forma certa. Mas eu havia ouvido o pastor Jack levar as pessoas ao Senhor de sua forma comovente e por isso lembrei algumas das coisas que ele disse. A oração a seguir é semelhante à oração que pedi que minha amiga Daiane repetisse comigo. Se você quer aceitar Jesus em sua vida, pode fazer essa mesma oração também.